Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 7 da classe de adolescentes. Como construir boas amizades. Quais as qualidades que uma pessoa precisa ter para ser sua amiga? Alguma vez você já parou para pensar sobre isto? Para esta aula, os louvores sugeridos 200, 466 e 536. Fique aqui comigo. Se você gosta dessa aula, você se inscreve aqui no canal, dá um like. Se você não gostar, você dá um dislike. Eu também te darei as respostas do Vamos Praticar. A mensagem: o amigo ama sempre e na desgraça ele se torna um irmão. Provérbios capítulo 17, versículo 17. Vamos descobrir. Nesta lição vamos conversar sobre o valor das amizades verdadeiras. Também vamos apontar questões importantes sobre a convivência entre amigos. Qual é a grande importância sobre a convivência entre amigos? E, de fato, como identificar uma amizade verdadeira, uma vez que nós vivemos num mundo cheio de falsidade, né? Nós vivemos num mundo onde as pessoas realmente mostram ser o que não são. Então, são situações bem complexas que nós devemos identificar uma pessoa. Como eu sei que uma pessoa realmente é a minha amiga? Como eu sei que realmente eu posso contar com essa pessoa? Então a amizade, ela vai muito além de estar junto, é muito mais profundo do que isso, até porque muitas vezes, né, muitos amigos são amigos verdadeiros, mas não estão sempre juntos por razões inúmeras, né? Moram em cidades diferentes ou os horários não batem, né? Então acabam tendo situações também que impedem de ter mais convívio, entre tantas outras coisas. Muitas vezes, pessoas que estão muito próximas todos os dias, não quer dizer necessariamente que é realmente sua amiga. Há pessoas que às vezes estão muito junto, mas às vezes não é seu amigo. Eu vou te dar um exemplo melhor. Na rede social, por exemplo, na maioria das vezes, o amigo seu que segue você no teu perfil não é seu amigo. É claro que existem os amigos que estão lá, que realmente você conhece, mas a maioria são pessoas que você não conhece. Será que são realmente seus amigos? Será que realmente estão te seguindo porque gostam de você ou estão seguindo para saber o que você faz, né? Para saber da sua vida, né? Para depois ficar fofocando por aí. Então são situações bem complexas. O verdadeiro amigo é aquela pessoa que você pode contar com ela. É aquela pessoa que verdadeiramente nas horas difíceis está presente para te dar uma ajuda, e até mesmo não é que ele vai concordar com o que você está fazendo de errado, mas ele está ali para te apoiar. Hora de aprender. Na vida você terá que fazer escolhas importantes e a seleção dos amigos é uma delas. Acredite nisto, a qualidade das suas amizades pode comprometer o seu futuro ou ampliar os seus horizontes. O amigo, ele leva. Nós sempre andamos com amigos, né? Pessoas amigas, tanto homem quanto mulher. Entretanto, é importante que nós venhamos compreender a qualidade da amizade que temos. Qual é a qualidade que eu tenho de amizade com essa pessoa e essa pessoa tem para comigo? Nós temos uma amizade saudável ou não? Ou é só uma amizade de conveniência? Ele é meu amigo porque eu tenho isso e eu posso oferecer isso para ele. Eu sou amigo dele, né, porque ele tem algo que me interessa. Qual é o tipo de amizade que eu tenho? Como identificar e por que isso é importante? Porque o amigo que você tem hoje, e ele é um amigo, é uma pessoa que aparentemente é seu amigo, mas está levando você para o buraco, né? Ou seja, ele está andando com você, mas na verdade ele é uma má influência, você vai acabar se corrompendo e sendo uma má influência também. Então, se acontecer alguma coisa de ruim com ele, automaticamente pode acontecer com você. Por exemplo, se ele está num lugar, no momento errado, numa hora errada, mas para ele está certo, é do convívio dele. Eu vou te dar um exemplo mais prático, mais claro. Imagina, por exemplo, que você está andando com uma pessoa e essa pessoa pertence ao crime organizado. Quando acontecer um tiroteio, por exemplo, uma troca de tiros, por exemplo, e você não sabe que ele está envolvido nesse negócio, ou você sabe que ele está envolvido com esse negócio, se você estiver junto, você também parte, né? Vão matar você e ele. Por quê? Você está com ele. Então é importante que você saiba exatamente o tipo de amigo que você tem. Lá em capítulo 3 do livro de Atos, no capítulo 3, versículo 1, fala de Pedro e João. Olha que amizade boa, é a amizade.
Que amizade? A amizade que eles iam para o templo orar. E é isso tipo de amizade que nós temos que ter. Nós temos que ter amigos que nos levem para onde? Para a casa do Senhor, para orar ao Senhor, para buscar ao Senhor. Então faz toda a diferença o tipo de amizade que você tem hoje. Às vezes pode parecer, mas aquela pessoa é muito chata, só quer me levar para a igreja, por exemplo. Mas na verdade ela está te levando para a presença do Senhor e tirando de você a oportunidade de estar, por exemplo, numa situação de risco. Então ela está tirando, não a oportunidade, né, mas está tirando ali, está te livrando de uma situação perigosa. Então veja que às vezes, aparentemente, é uma situação que parece ser chata, porque na verdade, quando nós pensamos em amizade, por exemplo, festa, por exemplo, atualmente um rapper nos Estados Unidos, ele está envolvido numa série de situações completamente violentas, que ele inclusive está preso. Mas veja que situação. As pessoas estavam junto com ele por quê? Porque era uma pessoa muito influente, uma pessoa que estava em muitas festas, e tem inúmeras pessoas, estrelas internacionais, que iam para essas festas. Mas essas festas, o que aconteciam lá? Só coisas terríveis, só coisas execráveis. Então, olha o nível de amizade que elas têm. Então, é muito importante que você tenha amizade com pessoas que realmente te levem para a presença do Senhor. Não é que uma pessoa que te leve para uma festa está errado, mas que tipo de festa que é? Então é necessário que você saiba ponderar, saiba medir o tipo de amizade que você tem. A importância da amizade. Em todas as fases da vida, ter bons amigos fará toda a diferença. Nos momentos de alegria, os amigos verdadeiros celebram. E nas fases difíceis, os amigos estendem a mão para ajudar. Hoje você é uma pessoa que está vivendo a sua adolescência. Então você tem alguns amigos. Geralmente, quando nós somos muito jovens, nós temos muitos amigos. Por quê? Porque nós ainda não conseguimos identificar quem de fato é nosso amigo. Nós ainda não temos essa preocupação de saber quem é e quem não é. O mais importante para nós é o quê? É aquela pessoa que está conosco quando nós vamos praticar um esporte, por exemplo, ou vamos a um parque de diversão, ou vamos à igreja, ou em outros lugares. Então nós não conseguimos, para nós ainda não é muito importante essa ideia de com quem eu estou andando. Mas é importante que na medida que você vai envelhecendo, as fases da vida, né, vão mudando, vai para a adolescência, depois vai para jovens, depois vai para a fase adulta, depois vai ficar aí na fase dos 40, 50 anos, depois vai entrar na velhice. Então, em todas as fases da vida, você terá amigos, e geralmente são amigos diferentes. É claro que você terá alguns casos de que pessoas que foram amigos seus na infância serão na adolescência, na juventude, na idade adulta e até mesmo na velhice. Há alguns amigos que permanecem nas nossas vidas durante todas as nossas fases, de todas as fases da nossa vida. Entretanto, há alguns que são tirados de nós, né? Vão para outras cidades, né? Para outros países, né? Para outros lugares, outros afazeres. Então, não há mais aquela questão de horários, né? Se cruzarem, outros vão infelizmente partir para a eternidade, mas verdade é que em todas as fases da nossa vida nós teremos amigos. Por quê? Porque o amigo ele é para quê? Para celebrar o seu aniversário, por exemplo. Então no dia do teu aniversário as pessoas se reúnem e fazem festa para você, ou vão para outros lugares com você, né? Ou você vão com elas também, ou tem uma festa na escola, ou seja, estão celebrando a vida com você, estão celebrando as conquistas com você, estão celebrando. Entretanto, há momentos na sua vida que serão momentos difíceis. Para que servem os amigos nessas horas? Para te estender a mão. Para mostrar para você, olha, eu estou aqui com você, a situação está muito difícil, mas juntos nós vamos vencer, vamos passar essa situação juntamente contigo. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Ter amigos em todas as fases de nossas vidas. Como construir boas amizades? O desafio de escolher bons amigos. Não podemos escolher amigos usando critérios como aparência, marca de roupa ou de celular, nem por popularidade nas redes sociais. Uma forma de escolher amigos é algo que você precisa compreender, e isso vai de pessoa para pessoa. Qual o seu crivo, né? Qual o seu critério para uma pessoa ser sua amiga? Isso vai de você, é você que escolhe. Você escolhe por quê? Pela aparência? Ela precisa ser uma pessoa bonita, aparentemente falando, né? Ter um cabelo longo, por exemplo, ter uma boa fachada. Que tipo de critério você usa? Ou também das marcas de roupa que usa, né? De repente é uma pessoa fina, né? Uma pessoa montada na grana.
ou porque é uma pessoa popular em rede social ou até mesmo na escola. Que tipo de critério você usa? Bom, se esses são os seus critérios, você está completamente equivocada. Por quê? Porque isso não é critério para ninguém escolher amigos. Os nossos amigos, nós não devemos de maneira nenhuma escolher pela questão de aparência, porque é uma pessoa bonita. É claro que existem pessoas bonitas que também são amigos, claro, mas isso não é um critério. Não é critério uma pessoa ser rica, porque há pessoas ricas também que não são amigas. Na bem da verdade, não vou falar todos, mas uma boa parte das pessoas que têm muito dinheiro geralmente não são boas amigas, de modo geral. Artistas, jogadores de futebol, por exemplo, entre tantos outros, de modo geral, não são pessoas muito amigas. É claro, existem exceções, claro que tem. Mas geralmente são pessoas mais reservadas, são mais solitárias, não tem muito essa questão do o amigo para elas é somente para celebrar. Por exemplo, eles marcam uma festa, olha, o meu aniversário é tal dia, eu quero você na minha festa. Mas para que ele está levando você para sua festa, para a festa dele? Não é porque ele gosta de você, coisa do tipo. É para mostrar que ele é cercado de pessoas, para mostrar que ele tem glamour, que ele tem muitos amigos, que as pessoas escolhem ele para ser amigo e coisas do tipo. Existem situações verdadeiras, é verdade, mas a grande massa esmagadora se baseia por isso daí. Pois bem, como você escolhe a pessoa para ser seu amigo? Bom, um dos critérios é ter a mesma fé em Jesus que você tem. Você tem fé em Cristo e a outra pessoa tem fé em Cristo, já é um bom começo. É verdade que algumas pessoas que não professam a fé em Jesus também são pessoas boas, são bons amigos, é verdade. Mas isso é bem poucos, são bem poucos. Então você precisa ter um pouco mais de cuidado. Se seu amigo, por exemplo, não é uma pessoa cristã, você precisa ter um pouco mais de cuidado, principalmente a respeito dos conselhos. Inclusive, o conselho é uma das questões pelas quais você precisa ter um critério. Qual é o critério? Por exemplo, se uma pessoa te dá bons conselhos, então tem essa pessoa como seu amigo, né, como sua amiga. Por quê? Porque te dá bons conselhos, conselhos edificantes, conselhos realmente seguros, conselhos que realmente vão te levar para um lugar mais seguro, vão fazer com que você seja uma pessoa melhor. Então isso também é um bom critério, né? Pessoas que te dão bons conselhos, pessoas que têm a mesma fé em Cristo que você, os mesmos valores e princípios. Isso é uma questão que é pouco falado nas igrejas e às vezes quando fala muito superficialmente. De modo geral, valores e princípios é, por exemplo, você é uma pessoa que não se corrompe. Ou seja, se você pensa numa situação específica, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui mais prático, que geralmente a gente usa mais, né? Porque é mais fácil para entender. Você torce para um time A. Então uma pessoa te paga um valor X para você torcer para o time B. E você não, eu vou torcer para o time A, porque é o meu time. Isso é o quê? Isso é fidelidade. Isso é o quê? Isso é um princípio, é um valor que você tem. Ou seja, você não se corrompe. Você não deixa de ter as suas questões básicas na sua vida por causa de dinheiro ou por causa de algum privilégio. Você continua firme no seu propósito. Se você torce para o time A, então é para o time A que você vai torcer, independente se alguém te oferecer um benefício para você torcer para o time B. Isso é um princípio, é uma característica sua. E isso serve para todas as esferas da vida, né? Por exemplo, você está namorando com uma pessoa que seus pais concordam que você namore com essa pessoa. Aí vem uma outra pessoa dizendo para você, olha, se você deixar essa pessoa e ficar com aquela outra pessoa, eu vou te dar isso ou vou te dar aquilo. Aí você vai fazer o quê? Não, eu vou ficar com essa pessoa porque essa pessoa é a pessoa que eu gosto, é a pessoa que eu respeito e meus pais também estão junto comigo nesse negócio. Então, o que é isso? É princípio. E princípios aqui, valores, também vai identificar muita questão da família. Você precisa ser uma pessoa de família. Uma pessoa de família que eu quero dizer é o seguinte, é uma pessoa que prioriza a sua família. Eu vou te dar um exemplo. Seu amigo te chama para jogar uma bola, por exemplo, jogar um futebol. Mas o teu pai está doente. O que você faz? Não vou jogar futebol, vou cuidar do meu pai. Eu vou cuidar da minha mãe, eu vou cuidar do meu irmãozinho chato. Ele é muito enjoado, é chato, mas é meu irmão. É minha irmã, vou ficar com ela. Não está passando bem, vou ficar com ela. Outro dia eu jogo futebol com você. Isso é o quê? Princípios de valores, né? Um princípio de família, um princípio familiar que dá valor à família. E isso é muito importante. E a família aqui abrange todo o parentesco, não é só pai, mãe e irmão. É também primo, prima, tia, avó e por aí afora. Por quê? Você é uma pessoa que prioriza a família, você precisa priorizar a família. Por que você precisa priorizar a família? Porque apesar de você ter muitos amigos
e esses amigos um dia falhar com você, a sua família estará sempre lá por você, estará sempre lá te apoiando. Às vezes pode ser até que eles são pessoas distantes de você, por alguma razão moram distante, moram longe, mas na hora do aperto estão sempre lá, sempre te estendem a mão. Então é importante que vocês, como uma pessoa cristã, seja sempre uma pessoa que dê valor à sua família. Respeito pela família, né? Respeitar muito a família. Lembra que a Bíblia diz lá em Êxodo 20:12? Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quando você tem respeito à família, e aqui na questão do pai e mãe, né? Quando você respeita seu pai e sua mãe, seus responsáveis, pessoas da sua família que são mais velhas do que você, teu irmão, sua tia, seu tio, até mesmo um primo, que você tem aquela conexão e você respeita a família, isso também é uma questão de princípio. É uma questão importante que você faça. Para quê? Para que você viva mais tempo. Responsabilidade com os estudos. Vai apertar, né? Negócio de responsabilidade com estudo, né? Quem quer estudar, né? De modo geral, a maioria das pessoas não curte muito esse negócio de estudar. Ainda mais quando nós estamos na adolescência, nós queremos fazer outras coisas. Nós geralmente deixamos os estudos de lado. Mas é importante que você estude. É muito importante que você seja uma pessoa estudiosa. É extremamente importante. Até porque você sendo uma pessoa que estuda, você pode usar o estudo que você tem a favor da igreja, a favor do reino, a favor da sua vida espiritual. Porque quando você começa a se interessar pelos estudos, você vai começar a compreender um monte de coisas que hoje parecem não fazer sentido para você. Então você vai estudando, vai crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? 1 Pedro 3,18. Então você vai compreendendo essas circunstâncias. É claro que o estudo aqui, eu estou falando mais na questão do estudo acadêmico, não é o estudo bíblico necessariamente. É importante que você estude a Bíblia, é importante, mas o que eu quero dizer aqui, a responsabilidade com os estudos, por quê? Porque é pelos estudos que você vai se formar, que você vai ter uma profissão. Então é importante que você seja uma pessoa dedicada. Vai que você vai ser um Albert Einstein da vida, né? Um Alberto Santos Dumont, por exemplo. Você vai criar algo espetacular. Mas para você criar algo espetacular, extraordinário, que fique para a história, você precisa ser o quê? Estudioso. Você precisa ser uma pessoa estudiosa. Albert Einstein, por exemplo, estudava, Isaac Newton, entre tantas outras pessoas que mudaram o mundo de uma certa forma. Eles foram pessoas completamente enraizadas no estudo. Então, tenha responsabilidade com o estudo. Marque um momento do dia para você estudar. Por exemplo, 6 horas da tarde. Todo dia, 6 horas da tarde, eu vou estudar. Estudar 1 hora, estudar 2 horas. É importante que você tenha essa responsabilidade para estudar. O desafio de ser bom amigo. Agora é interessante, né? Falamos sobre amizade, em que as pessoas serão suas amigas. Agora, como você ser um bom amigo? Falar sobre Jesus. É importante que você fale de Cristo para as pessoas, mas eu vou te dizer uma coisa que é interessante, que você não encha a pessoa sobre as palavras de Jesus. Eu vou te dar um exemplo melhor. Muitas vezes, em mensagem de WhatsApp, você chega, ou Telegram, né? Telegram é até melhor, né? Você faz o quê? Você envia 1 zilhão de mensagens falando de Jesus para alguém. Eu sei que a sua ideia é boa, eu sei que as suas intenções são as melhores, entretanto, isso não vai funcionar. Na verdade, vai ter um efeito invertido. As pessoas vão começar a ter raiva de você. Por quê? Porque você só fala de Jesus. Então, isso fica chato. Fica muito chato. Imagina, por exemplo, que você tem um amigo que só sabe falar de uma determinada coisa. Por exemplo, uma pessoa que professa uma outra fé e ela chega perto de você e só fala da questão daquela que acontece naquela outra fé que ele tem. Você não vai ficar 1 hora, você fica saturado. Assim também somos nós. Se nós só falarmos de Jesus, só falar de Jesus, a gente não tem outro assunto, não tem uma outra coisa, as pessoas ficam saturadas de nós. Então, quando vê a gente, o que que fazem? Ah, ele está vindo por aqui, deixa eu ir por lá, porque eu não quero falar com ele não, porque essa pessoa só sabe falar de Jesus. Então fica chato. O ideal para falar de Jesus é momentos oportunos. É o momento que você vê que cabe falar de Jesus naquele momento, a pessoa está em uma situação difícil, aí você fala, olha, Jesus disse isso, que nós teremos aflições, mas o Senhor Jesus venceu o mundo e certamente em Jesus somos mais do que vencedores. Aí você começa a falar de Jesus naquela situação, porque aquela pessoa está triste, né? Está numa situação muito difícil. E falando de tristeza, fala que Jesus é alegria, né? João 15:11, né?
Fala que Jesus é a nossa alegria, né? Neemias 8:10 também fala sobre isso, que a alegria do Senhor é a nossa força. Sei que a situação está difícil, mas se apegue com Cristo. Veja, você está falando de Jesus no momento oportuno, no momento bom. Então aquela pessoa vai atentar para aquilo que você está dizendo, porque você está dando uma palavra edificante no momento que ela realmente está necessitada. A mensagem de WhatsApp, de vez em quando, é bom você falar também, mas, mais uma vez, não fique mandando 1 zilhão de mensagens do Evangelho para pessoas, porque é chato. Eu vou te dar até um exemplo. Às vezes, até nós que somos cristãos, quando as pessoas começam a mandar mensagens à torta e à direita para o nosso WhatsApp, para o nosso Telegram, ou mensagem lá no Instagram, o que nós falamos? Poxa, essa pessoa também não fala de outro assunto. Até nós, que somos da fé, quando outras pessoas falam de Jesus para nós, dependendo das circunstâncias, porque às vezes são mensagens prontas, mensagens completamente aleatórias, então nós ficamos o quê? Saturados também. Então por aí você vê. Então é importante que você saiba dosar este negócio. Dê conselho segundo a palavra de Deus. Bom, para você dar conselho segundo a palavra de Deus, você precisa fazer o quê? Exatamente isso. Conhecer a palavra de Deus. Aí eu te pergunto, você tem estudado a palavra de Deus? Tem meditado na palavra do Senhor de dia e de noite? É importante, quando nós venhamos dar conselhos, eu vou falar uma coisa sobre conselhos. O que é aconselhar? Aconselhar não é decidir. Aconselhar é mostrar o caminho, ou os caminhos. Vou te dar um exemplo melhor. Quando uma pessoa chega para você e fala de uma situação difícil que você está passando, ou até uma questão simples, você consegue mostrar para a pessoa o caminho. Por exemplo, a pessoa quer comer alguma coisa, quer comer uma pizza, mas ela está em dúvida se ela come uma pizza ou se ela come um prato de legumes, por exemplo, uma salada. Eu acho um pouco difícil, né? Mas em todos os casos. Aí você vai falar o que para ela? Você vai decidir, não, come a pizza ou coma a salada? Não, você vai mostrar para ela o caminho. Olha, se você comer a pizza engorda, é saborosa, é gostosa, mas ela traz a questão de ter muito carboidrato, essa coisa toda, mas aí é com você. A salada é algo que não vai te alimentar, é saudável, mas não te alimenta muito. Então, se você quer fazer uma refeição rápida, mas que depois você vai comer de novo, aí você vai pensar, bom, entre a pizza eu vou precisar de ficar um tempo maior sem comer, então é melhor comer a pizza. Por quê? Por que você está decidindo isso? Porque a pessoa que te orientou, que a pizza, na verdade, apesar de ter muito carboidrato, aquela coisa toda, mas ela vai te sustentar por mais tempo. A salada é mais saudável, mas ela não vai te dar sustentabilidade, não vai te sustentar. Então veja que essa pessoa, né, ou você não decidiu pela pessoa. Você não falou para ela comer a pizza ou comer a salada. Você mostrou a diferença entre comer a salada e comer a pizza. Isso é aconselhar, é você mostrar o caminho, ou os caminhos. Olha, se você ir por esse caminho vai acontecer isso, se você ir por esse caminho vai acontecer isso daqui. Aí a pessoa vai decidir o que ela quer da vida dela. Então é importante que nós venhamos ter esse discernimento. Aconselhar é mostrar os caminhos, as opções, as escolhas, o que acontecerá depois, né? Mostrar as consequências da escolha. Então isso é importante. Mas para você fazer isso, para você aconselhar pessoas mediante a palavra, você precisa conhecer a palavra. Você precisa ter discernimento da palavra. Você precisa ser uma pessoa estudiosa da palavra. Para quando uma pessoa te pedir um conselho, você realmente saber instruir a pessoa nos caminhos. Olha, se você ir por aqui vai acontecer isso. Se comer isso vai acontecer aquilo lá. Olha, tem esse caminho aqui. Se você ir com essa roupa vai acontecer isso. Se usar essa roupa aqui vai acontecer aquilo. Então você tem que mostrar o caminho para a pessoa. E a pessoa escolhe o que ela vai fazer da vida. Ajude seus amigos nas horas difíceis. Ajudar nas horas difíceis? Para você saber também, há algumas pessoas que têm dificuldade de se abrir. Então é importante que você conheça bem o seu amigo. Então você sabe que ele está passando por uma situação difícil, mas ele tem dificuldade de se abrir. Então você se achegue, fala e ajude esse seu amigo, ou se ele te pedir ajuda numa situação difícil, você podendo ajudar, você ajude. Agora, isso aqui é importante. É muito bom você ajudar pessoas em situações difíceis, seus amigos em situações difíceis. Mas jamais te comprometa com algo que você não possa fazer. Não prometa algo para essa pessoa, porque ela está passando uma situação difícil. Não prometa. Por exemplo, vamos falar aqui de uma situação aqui mais prática. Imagina que seu amigo está precisando de R$ 100 para fazer alguma coisa. E ele tem como conseguir esses R$ 100
numa outra forma, trabalhando, ou com os pais, ou com uma outra situação, e você sabe disso. Aí ele chega para você e fala assim, me dá 100 reais, porque eu preciso fazer isso, isso, isso. Você vai dar 100 reais para ele? Não, porque senão você vai ficar sem. Você vai adiantar o lado dele, mas vai atrasar o seu. Você vai falar o quê? Olha, no momento eu não tenho, ou eu tenho, mas a gente está comprometido. Por que você não tenta com seu pai? Por que isso é importante? Porque muitas vezes tem pessoas, talvez, claro, não seja o caso do seu amigo, mas isso aqui é bom a gente ter essa malícia, essa questão, porque pode ser que essa pessoa esteja usando de má fé. Então ela vai usar o teu dinheiro, de repente, até para uma outra situação e você não sabe. Então você vai acabar dando os 100 reais para essa pessoa e essa pessoa vai acabar cometendo um pecado por conta disso. Acontecia uma situação na minha igreja, que eu já até comentei aqui algumas vezes, mas só para você ter uma ideia. Uma pessoa chegava na minha igreja, chegou a primeira vez, foi até eu que atendi ele. Ele chegou, não, que eu estava com a minha filha no hospital, então lugar assim, e me falou ali o hospital e eu fiquei um pouco assim, que eu vim do mundo, né? Então eu tenho um pouco de malícia, então eu fiquei um pouco desconfiado. E eu olhei e falei, eu vou falar com o nosso dirigente, falei com o dirigente e tal. Ele pediu na época 20 reais. Isso já faz bastante tempo. Mas aquilo me deixou assim muito intrigado, aquele negócio, aquela situação parece que não combinava, não tinha conexão às conversas que ele falava. E aquilo ficou guardado. Depois ele veio de novo, com a mesma história. Aí eu tive certeza de que ele estava agindo de má fé. Tive certeza. Aí uma pessoa me orientou, olha, eu conheço essa pessoa, ele vai nas igrejas para fazer isso, mas na verdade ele vai pegar esse dinheiro para usar drogas, né? Aí eu comentei com o meu dirigente, olha, se essa pessoa vier pedir dinheiro, não dê dinheiro porque ele pega esse dinheiro para usar a droga porque ele é usuário. Ou seja, ele estava usando o dinheiro da igreja para cometer um pecado e na verdade um crime também, né? Então veja que é preciso que você tenha ali discernimento das circunstâncias, porque às vezes você pode estar alimentando uma pessoa no sentido ruim. Você pode estar dando um dinheiro para ele que não vai fazer aquela pessoa usar para o bem, mas vai usar para o mal. Então é importante você não se comprometer com aquilo que você não tem certeza. É seu amigo, mas você não vai tirar do seu para dar para ele, porque você não tem certeza do que ele está dizendo. É claro, agora, se você tem certeza do que ele vai fazer, aí a decisão é sua. Se você vai ficar sem, mas vai adiantar o amigo, é com você. Aí a escolha é sua. O que a Bíblia fala sobre amizades? Amizade, a Bíblia menciona alguns casos interessantes sobre amizade. Por exemplo, Jó e seus amigos. Jó é um personagem muito importante da Bíblia. Na verdade, Jó foi a segunda pessoa que mais sofreu na Bíblia e ele só perde para Cristo. Nenhuma pessoa na Bíblia sofreu mais do que Jó. Jó sofreu uma questão muito dolorosa. Era muito terrível. Eu vou te lembrar em rápidas palavras que Jó era um homem extremamente rico lá no Oriente e ele perdeu toda a sua fortuna. Ele perdeu 7 filhos e 3 filhas, morreram os 10 de uma vez, perdeu todo o seu dinheiro. Além disso, ele ficou doente, em chagas, né? Era como se fosse um tipo de... Oh, meu pai, me fugiu agora a palavra. Aquilo que na mão foi lepra. Era como se ele fosse leproso. A ideia ali era de lepra. Então ele se coçava com um caco de telha. Além disso, a mulher dele disse o quê? Lá em Jó 2:9, né? Amaldiçoa teu Deus e morre. Na verdade, existe até uma questão interessante sobre amaldiçoa teu Deus e morre. Que na verdade o que a mulher disse foi abençoa o teu Deus e morre. Só que quando ela falou abençoa o teu Deus e morre, esse abençoa ela falou no sentido irônico. Irônico da palavra. Então, na verdade, pode-se dizer que ela quis dizer amaldiçoa teu Deus e morre. Na Bíblia geralmente fala assim. Mas só para você saber que na verdade o que ela falou no original é abençoa teu Deus e morre. E além disso teve os amigos de Jó. E o que os amigos de Jó entram aqui na questão? Os tipos de amigo que Jó possuía. Jó era um homem extremamente íntegro. Ele era tão íntegro que o próprio Deus deu testemunho de Jó para Satanás. Então veja que lá em Ezequiel 14:20 fala sobre a integridade de Jó, que ele por sua reta justiça se salvaria. Jó capítulo 1, versículo 1, e lá no versículo 7, né, capítulo 1, versículo 7, Deus dá testemunho de Jó para o diabo. Que o diabo, olha, também tu dá tudo para ele. Então veja que
Jó foi um grande homem de Deus, extremamente íntegro, mas os seus amigos só misericórdia. O que os amigos de Jó faziam? Olha, confessa o teu pecado. Você está em pecado, Jó. Você está todo errado, senão não acontecia isso que está acontecendo com você. O que isso traz para nós? Nós temos e teremos, de vez em quando, amigos que nos afrontam, que geralmente nos acusam, na verdade, nem afrontar, nos acusa e acusa sem causa. E é importante que você tenha maturidade para compreender que quando uma pessoa está te acusando sem causa, está dando ouvido para Satanás, está sendo um servo de Satanás. Então o que você tem que fazer? Você tem que se resguardar dessas acusações. Então, os amigos de Jó, na verdade, estavam fazendo o que? Olha, Jó, você está fazendo isso, está acontecendo isso com você porque você está em pecado, a tua vida está toda torta, confessa o teu pecado diante de Deus, que você está completamente errado. Olha que tipo de amigo que Jó possuía. Apesar de Jó ser um homem íntegro, eram os olhos dos cegos, né? Jó era um homem extremamente íntegro. Então, veja que com tudo isso, Jó tinha uns amigos que só misericórdia. Roboão e seus amigos, né? Seus colegas, né? Eram colegas mesmo. Roboão, ele tomou uma decisão muito equivocada. E isso aqui cabe uma questão muito importante para nós entendermos um ponto crucial aqui, que é o seguinte: o Roboão, ele tomou posse do trono e ele foi consultar as pessoas mais sábias, né, as pessoas mais idôneas. O que eu tenho que fazer? O povo está pedindo para eu diminuir os impostos. O que eu faço? O que o povo mais idôneo fez, né? O povo mais sábio, né? Idôneo geralmente é aquela pessoa mais velha, né? Os idosos, os velhinhos, né? Os nossos velhinhos. Olha, Roboão, faz o seguinte: vai e atende o povo. Se o povo quer que você diminua os impostos, então diminua os impostos para não ser pesado para o povo. Aí o Roboão foi consultar os seus colegas, os seus amigos. E o que os amigos falaram? Completamente o contrário. Não, Roboão, aumente os impostos, aumente mesmo, não vai na onda do povo não. O povo disse para diminuir, agora é que você tem que aumentar. E o que o Roboão fez? Roboão aumentou os impostos, ou seja, Roboão ouviu os conselhos dos seus amigos. E aqui cabe uma questão importante que eu quero dizer para você. O que os amigos de Roboão, entendiam de economia? Porque imposto fala de economia, fala de governo. Então, o que o povo disse? Ou melhor, qual é o ponto aqui? Os amigos de Roboão não entendiam de economia. Então, não tinha como eles dar um bom conselho para Roboão. O que eu quero dizer com isso? O que isso traz para nós? Quando você pede conselho para uma pessoa, você precisa saber se essa pessoa está apta para te dar um conselho sobre aquela área, ver se aquela pessoa entende daquela área. Por quê? Porque ela pode ser até muito seu amigo, é uma pessoa muito honesta com você, uma pessoa que realmente te ama como amigo, mas não entende do assunto. Então, se ele não entende do assunto, ele não vai conseguir te dar um bom conselho, porque ele não entende do negócio. Se os amigos de Roboão entendessem, ia falar o seguinte: olha, Roboão, faz o seguinte, realmente diminua os impostos, porque assim você estará ouvindo o povo vai olhar para você diferente, porque você deu ouvido para eles, e ao mesmo tempo você vai aumentar a questão econômica deles, porque quando você diminui o imposto, você faz com que a produtividade aumente. A produtividade aumentando, o povo vai ficar mais rico, o povo vai ficar mais próspero, e assim como você diminui o imposto, não vai ficar pesado para ninguém, todo mundo vai ficar num bom patamar. Você vai ter o seu dinheiro dos impostos, que serão poucos, mas como é muita gente produzindo, vai acabar aumentando a sua arrecadação. Não é assim que acontece? É exatamente isso. É exatamente o oposto que acontece no Brasil hoje. Por exemplo, nós temos um governo hoje que só fala de imposto, só fala de taxar as pessoas. A pessoa até chama, né, Fernando Haddad de Fernando Taxad, né? Então, por quê? Porque ele só fala de taxa. Então, quanto mais ele aumenta o imposto, menos pessoas produzem. Por quê? Porque fica pesado. Por exemplo, se o teu pai, por exemplo, tem um carro e ele comprou o carro, claro, o que acontece? 40% do valor do carro do seu pai é imposto, ou seja, se não fosse tanto imposto, o carro do seu pai ficaria muito mais barato. Então, se ele, nesse caso, em vez de ele comprar um carro, talvez ele pudesse comprar dois. E aí você hoje estava com esperança de fazer 18 anos porque já tem um carro na sua garagem. Porque teu pai comprou um carro para você, porque o imposto não é muito. Então hoje nós temos um país que está com taxas altíssimas, tem um imposto inclusive
que é 27,5%, faz dele o imposto mais caro do mundo, mais alto do mundo. E o imposto, que na verdade é um roubo, né, é uma questão que afeta demais a economia de um país, ou de um estado, de uma cidade. Então, o Roboão, ele fez uma decisão completamente equivocada. Daniel e seus amigos, esses sim, hein? Ananias, Misael e Azarias, esses sim eram amigos de Daniel e Daniel era amigo deles. É interessante que nós vemos aqui 4 jovens, né? Poderiam ser 4 pessoas idôneas, né? 4 pessoas idosas. Não, mas são 4 jovens. Inclusive lá em Ezequiel 14 e 20, que fala de Jó, também fala de Daniel. E é muito curioso que a Bíblia menciona ali Noé e Jó, que eram pessoas idôneas, mas também menciona Daniel, que era jovem. O que isso quer dizer? Que Deus tanto dá testemunho de uma pessoa jovem ou idônea. Para Deus não faz diferença. A diferença é o quê? É quando a pessoa está reta diante de Deus. Então veja que aqui Daniel e seus amigos eram pessoas que realmente estavam escravos na Babilônia, um lugar extremamente pagão, mas que Daniel e seus amigos continuaram firmes na presença do Senhor, mesmo estando numa terra estranha, mesmo estando num lugar onde falavam-se de todos os deuses, menos do Deus Todo-Poderoso. Eles ficavam o quê? Ficaram no ensinamento de Jeremias, ficaram ali firmes na presença do Senhor, firmes com Deus. E qual foi o resultado? Deus fez com que eles crescessem na graça e no conhecimento e também em grandes regalias, né? Tiveram muito dinheiro por conta disso, inclusive cabe ali até a questão dos legumes, né? Eles comeram legumes e tudo mais, não comeram pizza, né? Comeram legumes ali, você vê que eles até ficaram mais formosos, ou seja, ficavam mais bonitos comendo legumes. Por quê? Porque naquele sentido ali foi mais um sentido espiritual. Por quê? Porque quando uma pessoa naquela condição estava comendo legume, o que estava dizendo? Olha, nós vamos comer legumes porque nós não vamos comer do bom e do melhor que vocês têm para oferecer, porque essa comida é muito boa, é verdade, mas é oferecida a ídolos. E nós não vamos nos contaminar com essas comidas aí. Por quê? Porque a Bíblia diz lá em Coríntios 10:31 que é comais que bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Então o que eles faziam? Eles estavam comendo legumes para quê? Para glorificar a Deus. Olha que coisa interessante. Então veja que Daniel, até mesmo na alimentação, Daniel e seus amigos glorificavam a Deus. Barnabé e Paulo. Barnabé, que tem um nome, seu nome na verdade é José. Interessante que Barnabé e Paulo, Barnabé era um tipo de amigo muito interessante, porque Barnabé era uma pessoa que incentivava. E hoje é difícil nós encontrarmos pessoas que incentivam, né? Nós não temos amigos que incentivam, geralmente são amigos que falam, você não vai conseguir nada, você é uma pessoa que não consegue, você não vai para frente, isso não vai dar em nada. Mas Barnabé não, Barnabé era uma pessoa que ele não só incentivava, como também comprava a briga, né? O que isso quer dizer na prática? Ele fazia o seguinte, olha, você pode confiar em Paulo, por exemplo, que Paulo outrora estava perseguindo a nós, né, os cristãos, mas agora ele está conosco. Pode ficar firme, pode confiar em mim que agora ele é um dos nossos. E o mesmo Paulo lá na Bíblia fala sobre a questão de Onésimo, que o que ele falou lá no livro de Filemão, olha, se caso ele tenha feito alguma coisa, lança na minha conta, porque ele é meu amigo de fato. Então, se ele estiver te devendo alguma coisa, pode pôr na minha conta que eu vou pagar a dívida dele. O que é isso? Isso é amizade. Então veja que Barnabé era um grande amigo e assim Paulo também acabou se tornando também um grande amigo. Possivelmente por a influência de Barnabé, que era um grande amigo e se mostrou na prática que realmente era uma pessoa confiável. Jesus, ele é o melhor amigo. Não há nenhum amigo na terra e nem em nenhum outro lugar melhor que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está com problema? Fale para ele, que ele vai te dar uma orientação. Quer contar um segredo? Conte um segredo para ele, que ele nunca vai te trair. Ele nunca vai contar o seu segredo para ninguém. Ele guarda segredos. Então veja que Jesus, ele é um grande amigo. Ele é aquela pessoa que está conosco nos momentos difíceis, no momento de aflição. Não foi isso que ele falou lá em João 16:33? No mundo tereis aflição. Então, mas ele fez o que? Ele venceu o mundo. Então, se o Senhor Jesus venceu o mundo, nós estamos com ele, ele está conosco, ele é o nosso amigo. Então, é importante que você compreenda que, independente das circunstâncias, o Senhor Jesus, ele é o nosso melhor amigo. E eu quero trazer também uma questão muito importante sobre a amizade, que é lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 11. É uma questão muito interessante que vai falar ali sobre a questão de Urias, que era servo de Davi, o rei Davi.
E ali cabe uma questão muito importante que vai te dar um bom exemplo e uma perspectiva muito boa de você compreender quem é e quem não é seu amigo. Por exemplo, na questão ali, falar em rápidas palavras, Davi viu uma mulher de Urias e desejou. Então ele tomou a mulher para ele. E eu vou aqui falar bem claro para você compreender. Então, Davi, quando cometeu adultério com ela, se ela ficasse grávida, o que aconteceria? Como é que essa mulher ficou grávida se Urias está na guerra? Então ela traiu Urias. Quem foi que traiu? Aí o menino ia nascer e ia ficar ser o quê? Geralmente a cara do pai, né? Então ia ficar fácil de deduzir que Davi traiu Urias. Não ia ser assim? Mas olha como Davi foi sagaz. Olha como ele foi perspicaz. Foi malicioso. Ele disse assim: olha, Urias, saia e vai para sua casa e lave os pés. Quando a Bíblia menciona para um homem ir para casa ou lavar os pés em casa, significa para ele ter relações íntimas com a sua esposa. Tanto é que logo no versículo abaixo, se você ler o texto de 2 Samuel, capítulo 11, você verá que está lá escrito assim, e que Urias falou: de maneira nenhuma eu vou ter relações com a minha esposa enquanto o povo está na guerra, vamos assim dizer, né? Então veja que ele frustrou os planos de Davi. O que eu quero dizer para você? Que Urias, apesar de ser um servo honesto e verdadeiro com Davi, Davi não era honesto com Urias. O que eu quero dizer para você? Muitas vezes você está sendo honesto com seus amigos, você está sendo realmente um amigo verdadeiro, mas eles não estão sendo verdadeiros com você, não estão sendo honestos com você. Então veja que isso aqui é uma questão muito importante. Veja, por exemplo, o próprio Davi, ele era amigo de Jonatas, e Jonatas era filho de Saul. E Jonatas, ao invés de ficar do lado de Saul, ficava do lado de Davi. Por quê? Porque Davi era amigo de Jonatas? Não, porque Jonatas compreendia que seu pai Saul estava errado em tentar matar Davi. Então ele ficava do lado de Davi porque sabia que o pai estava errado. Então isso quer dizer o quê? Quando nós somos da verdade, nós temos que ficar do lado certo, do lado honesto das circunstâncias, né? da situação. E Jonatas realmente ficava do lado de Davi porque sabia que Davi, naquela situação, estava coberto de razão. Agora, Davi não poderia ter feito o mesmo com Urias? Mas não, Davi cobiçou a mulher de Urias. É verdade que ela deveria também se comportar e não ir segundo o convite do rei. Né? Não falando de maneira nenhuma eu vou ter com o rei, vou ter relação com o rei, eu sou uma mulher casada. Mas isso aqui é bom deixar claro que a chamada aqui era de Davi. Davi que era o segundo coração de um homem segundo o coração de Deus. Davi que era o servo do Senhor. Então era a responsabilidade de Davi, era total dele, de ser honesto, de não cobiçar a mulher do seu amigo, né, do seu servo. Então isso traz para nós o que? Muitas vezes, independente das circunstâncias, até aquela pessoa que nós achamos que é o nosso amigo, pode estar nos traindo. É difícil isso? Não, difícil, mas infelizmente são situações que acontecem, né? Jesus, por exemplo, foi traído por Judas, né? Deus foi traído por Lúcifer. Se bem que aqui há duas questões curiosas. Primeiro, que a Bíblia não menciona Lúcifer em nenhum lugar nos originais, né? Lúcifer não foi o nome que criou-se. Mas o que acontece? E Deus também não foi pego de surpresa, como Jesus também não. Mas veja que o querubim ungido estava no céu e quis ser semelhante a Deus. Ou seja, ele traiu a Deus. O que Deus fez? Expulsou o querubim ungido de lá do céu. Então veja que todos nós, em algum momento, seremos traídos pelos nossos amigos, por pessoas próximas. Então é importante que nós venhamos ter maturidade cristã para compreender esse tipo de situação e saber lidar com isso, né? Que realmente é uma situação bem chata, né? Conclusão, lembre-se, seja um bom amigo, que compartilhe a mensagem de Jesus e que pratica a bondade e a misericórdia. Então é importante para que você seja um bom amigo, seja uma boa pessoa, né? Uma pessoa amiga, você faça o quê? Compartilhe a mensagem de Jesus, do amor de Cristo para com seus amigos e também que você pratique a bondade e a misericórdia. Bondade é aquele ato de ser bom, né? Você fazer uma bondade a alguém. Misericórdia é quando você aplica, quando você não aplica um castigo que a pessoa merece. Então a pessoa está ali na sarjeta, numa situação
deplorável, mas ela quis assim. Mas o que você faz? Você age de misericórdia e estende a mão a ela. Então nós devemos ter isso na nossa vida, compartilhar a mensagem de Jesus não somente na palavra, não somente no pregar, no ensinar, mas que verdadeiramente nós devemos ser pessoas bondosas e misericordiosas para a honra e glória do nome santo do Senhor. Sejamos bons amigos, né? Uma outra questão interessante, para você compreender quem é seu amigo, e isso aqui é algo muito interessante de você fazer, você quer saber se uma pessoa é sua amiga? Chega para essa pessoa e comece a falar das suas conquistas, de tudo aquilo que você conquistou, de todas as coisas boas que Deus já fez, das boas coisas que você tem, e você observe, se essa pessoa disser algo do tipo, mas também você tem um pai que te dá tudo, ou da forma que você conseguiu, eu também conseguiria, então essa pessoa não é sua amiga. Por quê? Porque se ela for realmente sua amiga, ela vai fazer o quê? Ela vai celebrar as suas conquistas, ela vai ficar feliz por você. Mas se ela ficou triste, o semblante dela caiu, porque você falou das suas conquistas, então ela não é uma pessoa amiga. Porque quando nós falamos de doenças, as pessoas vão ter pena de nós, né? Então não adianta, você tem que falar de coisas, e se você falar de coisas ruins, o que a pessoa vai falar? Só misericórdia, né? Tadinha da pessoa aí, só conta desgraça. Então, quando você conta algo extraordinário, por exemplo, que você ganhou um videogame novo, que você conseguiu um videogame novo, né, um celular novo, de última geração, que você passou num concurso, que você passou numa prova difícil, ou outras coisas, conquistas que você conseguiu, e essa pessoa realmente caiu no semblante, e ela falar uma palavra negativa para você por causa das suas conquistas, é porque realmente essa pessoa não é sua amiga. Vamos praticar. Número 1. O bom amigo fala sobre Jesus, dá conselhos segundo a palavra de Deus e ajuda aos amigos nas horas difíceis. Número 2. Interessante. Paulo, B. Ananias, Misael e Azarias, A. Número 3. Uma resposta pessoal. E que nós venhamos a cada dia mais conhecer e saber realmente como construir boas amizades, porque quando nós construímos boas amizades, o nosso futuro será um futuro bom, porque escolhemos boas amizades, pessoas que estão conosco em momentos difíceis, né? E nós também estamos com eles quando eles estão em momentos difíceis, então nós vamos compartilhar sempre as coisas boas que o Senhor tem nos concedido. Que Deus continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!